Estamos de volta com a nossa aula 5, onde nós vamos tentar responder. Afinal, a água desse rio é boa? Nessa aula, nós iremos abordar especialmente, através das influências do uso e ocupação da terra, que a gente conversou na aula anterior, o quanto que isso vai afetar a qualidade das águas. Então, vamos imaginar aqui aquele rio que está em boas condições, ou seja, o mais próximo do preservado, né? Ele ainda tem vegetação nas margens, não tem ainda modificações visuais no seu entorno e, portanto, ele mantém as suas características mais próximas do natural. Então, ele vai ter concentrações adequadas de oxigênio para a manutenção da comunidade aquática e concentrações adequadas de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, também para a manutenção. E o que a gente vê aqui nesse fundo é uma diversidade de organismos vivendo muito bem ali. Porém, à medida que esse ecossistema vai sendo modificado pelo desmatamento e consequente entrada de sedimento fino, aumento na turbidez da água por causa dos sólidos que estão nessa água, insolúveis, a gente vê uma mudança na coloração, né? A água vai ficando barrenta, isso dificulta a entrada de luz. Essa dificuldade na entrada de luz, ela vai causar queda nas concentrações de oxigênio e, consequentemente, vai afetar a comunidade aquática. Alguns organismos vão morrer, vão para o fundo e o processo da decomposição vai liberar mais fósforo e mais nitrogênio. Com isso, os organismos que sobrevivem não têm capacidade para consumir essa produção e, portanto, esse ecossistema vai começar a afetar diretamente os organismos e vai ter uma menor diversidade de organismos vivendo ali. E, por fim, esse ecossistema passa a receber algum efluente, algum impacto direto, o que faz com que caia a níveis baixíssimos, até quase zero de oxigênio. Claro que os organismos que vivem ali não vão conseguir sobreviver por muito tempo, pela falta de oxigênio, vão começar a desaparecer. Há um aumento nas concentrações de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, não só pela decomposição dos próprios organismos, mas também pela entrada direta através desses dejetos, com esgoto doméstico, por exemplo, aumentando o nitrogênio em função da urina e o fósforo em função das fezes, e também em função de detergentes e produtos de indústrias que têm nitrogênio e fósforo em sua composição. Como que a gente avalia essas modificações? Para isso, nós temos a legislação, que define uma classificação dos corpos d'água. A Resolução CONAMA 357, de 2005, ela vem com essa classificação, onde as águas elas são determinadas desde águas com qualidade excelente até águas com qualidade ruim, que vai de classe especial até classe 4, e essas águas podem ser utilizadas para usos mais exigentes, quanto melhor a classe, e usos menos exigentes, quanto pior a classe. No Brasil, a gente tenta prever, né, como meta da maioria dos estados, que a gente mantenha pelo menos águas de classe 2, que é a classe média aí, que está no verdinho. Essas águas de classe 2, elas ainda serviriam para utilização para abastecimento doméstico, por exemplo, após um tratamento convencional, além de diferentes outros usos que ela poderia nos oferecer. Por isso que ela é uma meta do nosso país, em vários estados, né? Então, a gente nem tem a pretensão de estar nas áreas urbanas com classe especial ou classe 1, que são águas de melhor qualidade. Mas se a gente consegue alcançar águas de classe 2, ela vai nos conseguir oferecer essas águas urbanas, vão conseguir nos oferecer esses bens, esses serviços que a gente tanto espera. Em função disso, para determinar a qualidade de água, a gente considera vários parâmetros importantes que estão classificados, né, na CONAMA 357, e que são importantes especialmente para a manutenção da comunidade aquática, já que a gente está preocupado realmente com avaliar a vida que está ali naquele ecossistema. Vou falar um pouco sobre cada um desses parâmetros, por exemplo, o oxigênio dissolvido, que é um parâmetro, uma medida química, né, que é muito importante, claro, para a sobrevivência, os organismos demandam oxigênio para sobreviver, e ele pode ser modificado, pode ser alterado por modificações que acontecem no leito, ou até entrada de nutrientes. Isso vai modificar as concentrações de oxigênio, sendo que a CONAMA
para a classe 2, ela exige que tenha, no mínimo, 5 miligramas por litro para uma boa manutenção das comunidades aquáticas. Um outro parâmetro que é muito utilizado é o pH, né? O pH ele é a medida de acidez da água e a CONAMA determina que ele esteja num limite mais próximo do neutro, entre 6, que é um pouco mais ácido, e 9, que é um pouco básico, mas que ele esteja ali próximo do neutro, que seria o 7. É uma medida química, né? E ela determina o equilíbrio químico desse ecossistema. É importante salientar que esse equilíbrio químico ele não quer dizer que o pH da água ele tem que estar entre 6 e 9. Tá? Então, por quê? Porque vão ter áreas que, dependendo do seu entorno, dependendo do tipo de sedimento, o tipo de concentração de matéria orgânica, elas vão ter pH naturalmente ou mais ácido ou mais básico. Por exemplo, uma região serrana, em rios de baixa ordem, né, de primeira, segunda, terceira ordem, então rios menores, que tem muita mata ciliar ainda, então estão bem preservados. Essa própria mata, a decomposição dessas folhas pode provocar uma acidez na água. E essa acidez não é natural, então as comunidades que vivem naquele ecossistema vão estar adaptadas a viver naquela acidez. Tá? Então, isso não quer dizer que o ecossistema é impactado, por exemplo. No mesmo caso, em regiões kársticas, a água tende a ser um pouco mais alcalina. Isso não quer dizer que ali naquela região, em função da rocha que está no entorno, que aquilo é impacto, aquilo pode ser característica. Ou seja, esse equilíbrio químico que o pH nos indica não quer dizer que você vai pegar lá no rio e vai ver que o pH está ácido e está ruim. Não. Mas o acompanhamento, que aquilo é equilibrado, aquele é o pH daquela água ao longo do monitoramento, é um indicativo que está ok. A partir do momento que há uma modificação naquele pH, é um desequilíbrio. E aí sim você pode indicar algum problema. Então, mesmo que a CONAMA determine um pH entre 6 e 9, há de haver um acompanhamento para se determinar que isso pode ter sido um problema. Ok? E ele pode ser modificado também através das modificações das margens e entrada de efluentes. Além desses parâmetros que são muito importantes, nós temos os nutrientes, que estão naturalmente dentro dos ecossistemas, nós temos nutrientes que serão utilizados pelas comunidades aquáticas, mas o seu aumento pode ser um indicativo de impacto. Né? Aqui eu chamo atenção para o ortofosfato, que é uma forma dissolvida do fósforo, que tem um limite baixíssimo de manutenção de boas condições, determinada para águas de classe 2, que é 0,05 miligramas. É uma medida química, é um nutriente, né, um nutriente importante, mas que vai ser modificado e aumentado pela entrada de esgotos. Por quê? Porque ele está, primeiro, nas concentrações de detergentes, né, então os fosfatos vindo dos detergentes, mas também em fezes humanas, se vier esgoto doméstico, ou em alguns produtos que têm fósforo em seus componentes, que às vezes vêm através de despejos nesses ecossistemas. Então, se aumenta muito, pode ser um indicativo de entrada de dejetos indesejáveis nesses ecossistemas, e, claro, isso vai afetar a vida aquática. Da mesma forma, nós temos o nitrogênio, aqui eu trago o nitrogênio amoniacal, que seria a amônia, que tem um limite a depender do pH da água, tá? Então, vai de 0,5 para pH mais alcalinos até 3,7 para pH mais neutros. Então, essa classificação é uma medida química, né? O nitrogênio amoniacal ou a amônia, também um nutriente, também está presente nos ecossistemas, o seu aumento pode ser um indicativo também da entrada de efluentes domésticos industriais, e ele dá um resultado interessante porque ele determina se a contaminação é recente, ou seja, se a entrada daquele efluente está afetando muito próximo de onde você está coletando. Então, ele dá uma indicação muito interessante. E ele, claro, pode ser modificado também pela entrada de esgotos domésticos, através da urina humana, que traz amônia, ou industriais, em indústrias que têm nitrogênio na sua composição, além de agrotóxicos e pesticidas. Né? Então, ele pode vir por efluentes de diferentes formas. E, por fim, uma medida física que também é muito interessante, muito importante, que é a turbidez. A CONAMA determina que 100 uma unidade de turbidez, tá? A NTU seria a unidade nefonométrica de turbidez, que aí está em inglês, por isso que está na ordem NTU, ao invés de UTN, o NT, na verdade, estou confundindo tudo, né?
ela é uma medida física e ela determina a presença de partículas insolúveis. E isso vai modificar totalmente aquele ecossistema que nós viemos conversando ao longo do tempo. Ela vai ser modificada especialmente pelo desmatamento e também entrada de nutrientes, tá? Então, de efluentes, aí eu trocando as palavras aí. Então, pode tanto dar o efluente, o esgoto, colorindo aquela água, como a erosão das margens, trazendo mais sedimento fino e, consequentemente, tornando aquela água mais amarronzada, mais turva. Bem, a gente tem como medir esses parâmetros e avaliar isso? Temos sim, tá? Nós fizemos isso no monitoramento, eu faço isso junto no monitoramento participativo, só que tem uma questão importante. Eu trabalho com kits colorimétricos, são kits que são comercializados, e é claro que eles têm um custo, então, muitas vezes, a gente não pode ter esses kits, as escolas não têm esses kits, né? Ele determina a qualidade física e química da água, e através desses parâmetros, e a gente, então, mede alguns parâmetros importantes para a manutenção das comunidades aquáticas e compara com a CONAMA 357, tá? Os kits, eles são comercializados, eles custam em torno de R$ 500, né? Através dos projetos, a gente oferece para as escolas, mas, às vezes, ou se a escola puder adquirir esse kit ou não para fazer essa medição, ela pode, claro, junto, em parceria, conseguir fazer essas medições ou ter algumas alternativas que eu vou mostrar muito em breve, uma alternativa, por exemplo, de medição que a gente pode utilizar para determinar parâmetros químicos de qualidade de água ou físicos. Bem, a gente, então, mede esses parâmetros, né, esses que eu chamei atenção, através dos kits, por exemplo, e aí a gente tem um protocolo para marcar os resultados desses parâmetros, onde a gente tem uma coluna para marcar os valores que nós mensuramos e comparar com os valores recomendados pela CONAMA para águas de classe 2. Então, a gente tem aqui nessa tabelinha. Se o parâmetro atender a CONAMA, a gente marca uma carinha feliz aqui. Se o parâmetro não atender, a gente marca uma carinha triste. Se alguma dessas carinhas estiver triste, é sinal que aquela água que a gente fez a avaliação não atendeu a CONAMA classe 2. Então, ela já tem um problema associado à qualidade física e química da água. Tá? Eu trouxe aqui dois exemplos reais, né? Um rio em boas condições, que foi mensurado, que foi avaliado aqui em Minas Gerais, por uma escola dentro de um parque urbano, e nesse rio, então, todos os parâmetros ficaram dentro dos limites estabelecidos pela CONAMA para águas de classe 2. Com isso, todas as carinhas felizes, a água desse ecossistema atendeu à classe 2 da CONAMA, então, para nós, ela está na condição, na meta que a gente tinha de atender em termos de águas urbanas. E eu trouxe um outro exemplo também real, de um rio urbano, que já estava degradado, né, dentro do município de Belo Horizonte, que também foi avaliado por uma escola, em que a maior parte dos parâmetros não atendeu a CONAMA 357. Então, esse rio ele não atende, ele já é considerado modificado em termos de qualidade física e química da água, ele já não atende a água de classe 2, tá? Mesmo que só uma delas tivesse recebido aqui a carinha triste, se foi um parâmetro, esse rio já não atende mais. Claro que a resolução CONAMA ela se baseia em vários parâmetros, nós estamos medindo alguns parâmetros importantes para nós, para avaliar essa comunidade aquática. Bem, como eu disse, a gente avalia isso no monitoramento participativo através de kits colorimétricos, mas a gente tem algumas alternativas. Eu trouxe uma alternativa aqui, que é uma alternativa interessante para utilizar com estudantes, que é utilizar o repolho roxo para fazer avaliação de pH. O repolho roxo, né, se você pegar uma folha de repolho roxo, bater no liquidificador em meio litro a 1 litro de água e coar, aquela aguinha do repolho roxo, ela vai ser um excelente indicativo de pH. E a gente pode utilizar isso para fazer junto com os estudantes em sala de aula, para ver como está o pH da água dele, né, daquele rio próximo à escola, por exemplo. E aí você se baseia na seguinte tabela. Quando você jogar um pouco do seu reagente, que é o repolho roxo, na água, ela ficar vermelha, o pH está bem ácido, a pH 2. Se ela ficar vermelha violáceo, um vermelho mais para violeta, pH 4, ainda ácido. Se ela ficar totalmente violeta, um pH 6. Se ela ficar entre azul mais violeta, a 7, aí seria
o que é uma água mais neutra. Totalmente azul também, um pouco neutro, ainda próximo do neutro, para 7,5. Azul esverdeado, um pH 9, já ficando mais básico. Verde azulado, 10, bem básico. E verde, 12, bastante básico. Então, você pode utilizar isso, pegar a água do rio, se basear nesses valores, colocar um pouquinho e ver que cor que ela fica para falar como que está aquela água. É claro que, como eu disse, se você fizer esse experimento em sala de aula, o ideal seria que você fizesse uma vez por mês para ver as modificações, já que o pH é um indicador do equilíbrio, né? Então, seria para você avaliar se aquele rio está com algum problema. Houve algum problema ali, houve alguma modificação, o coletor fez o repolho roxo, mostra para os estudantes, olha, o pH não foi alterado, então provavelmente aquilo que a gente achou que tinha afetado ali o rio não foi nada. Então, dá para utilizar algumas alternativas para você medir parâmetros físicos e químicos sem precisar realmente de adquirir um kit colorimétrico, um kit de educação ambiental, como a gente usa no dia a dia no monitoramento. Bem, e nós fizemos isso também no CIS de Santa Teresa, né? O monitoramento realizado em 2022 por 5 escolas no município, ele também avaliou os parâmetros físicos e químicos através do EcoKit. E eu trouxe novamente um pouco dos resultados para vocês verem como que isso ficou, tá? Aqui o primeiro gráfico está mostrando a temperatura da água, né? Isso não é muito... a temperatura ela vai modificar alguns desses parâmetros, como pH e oxigênio, mas aqui só para a gente ver que a temperatura nesse período que foi realizado, que foi julho, agosto, estava até alta, né? Que no município, 20, em torno de mais de 20 graus, próximo de 20 graus a temperatura. Aqui embaixo nós temos os ecossistemas aquáticos, que para não ficar muito embolado, eu coloquei os nomes aqui. Então, um representa o Rio 5 de Novembro, que é o rio que foi avaliado pela Antônio Valesini. O 2 representa o rio Taboca, que foi o rio avaliado pela Vale de Tabocas. O 3 representa o rio Santa Maria do Doce, em Alto Caldeirão, que foi avaliado pela Paulino Rocon. O 4, o rio Santa Maria do Doce, em Alto Santa Maria, que foi avaliado pela Sebastião Piveta. E o 5, o Timbuí, né, o Sauanha, que foi avaliado pelo Etevaldo Damasio, tá? Pela Etevaldo Damasio. Lembrando que o 4 aqui, e agora a gente vai prestar atenção se isso deu alguma modificação, é o Sebastião Piveta ter avaliado o Rio Santa Maria do Doce, lá em Alto Santa Maria, pelo protocolo, que foi o único que considerou que o rio estava em alta impacto, né? Que não estava em boas condições, nem em médias condições, estava ruim. E aí a gente vai observar o que a qualidade da água nos mostra sobre isso, tá? Vamos aqui para o pH. O pH, como vocês podem ver, todos os rios estavam dentro do limite estabelecido pela CONAMA, próximo do neutro, né? Que deu entre 6 e 9, que é o que está aqui. Todos teriam que estar entre os 6 e o 9 aqui, estão todos atendendo a CONAMA. Em relação ao oxigênio, a CONAMA determina que seja no mínimo 5 miligramas por litro. Todos os rios também atenderam para a manutenção das comunidades aquáticas, incluindo aqui o Taboca, que ficou no limite, 5 miligramas, mas atendeu, está dentro dos limites estabelecidos. A turbidez, nenhum deles tem alta turbidez, então todos estão dentro também do que a CONAMA exige, que não passe de 100 UNTs, né, para águas de classe 2. Em relação aos nutrientes, fosfato, que tem baixíssimas concentrações, nenhum dos rios detectou alta concentração de fosfato, que é um ótimo sinal, então a gente não tem ali um indicativo de entrada de efluentes ou modificações nas margens em relação ao fosfato, e da mesma forma o nitrogênio, que está aqui dividido em 3 fases, o nitrogênio amoniacal, o nitrato e o nitrito. A diferença entre esses é que o nitrogênio amoniacal, como eu disse anteriormente, ele vai indicar se a poluição está próxima. E o nitrato e nitrito, se a poluição está, o ponto, né, que é onde está entrando a poluição, está distante. Ou seja, se o nitrogênio amoniacal der alto, quer dizer que você está perto de onde está entrando o efluente ou onde está sendo impactado o seu rio. Se nitrato e nitrito dão alto, isso significa que você está longe, mas que está vindo a montante alguma influência nesse rio. De qualquer forma, nenhum deles detectou nitrogênio, nitrato e nitrito acima do permitido ou do recomendado pela CONAMA para águas de classe 2. Resultado, todos os 5 rios avaliados pelas 5 escolas do município de Santa Teresa estão
dentro do que a gente prevê como meta. Águas fase 2 do CONAMA, para esses parâmetros que nós avaliamos. Bem, e aí eu deixo aquela pergunta final, como eu deixei na aula anterior para vocês, para a gente pensar. Nós estamos no caminho, ou seja, avaliando os resultados ou olhando para o rio próximo da gente, nós estamos no caminho de alcançar a meta do nosso estado ou do nosso país, de manter as águas urbanas em classe 2? Então, é uma pergunta para a gente pensar e para a gente realmente ver o como nós precisamos preocupar com nossos ecossistemas aquáticos. Bem, muito obrigada. Eu paro a quinta aula por aqui. Mais uma vez, até breve. Estamos chegando ao final das nossas aulas. Temos uma última aulinha muito em breve e nos encontramos também, espero, pessoalmente, muito em breve. Muito obrigada a vocês.